Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Quando eu penso no TikTok, eu já vejo a legenda enorme que eles botam em qualquer vídeo. Isso pra mim já virou característica do TikTok. Então, assim, tem isso. Eu acho que o conteúdo lá é a chave, assim, é o principal. E no Instagram, não. Você pode estar falando abobrinhas, mas se a sua foto tá perfeita, se o seu vídeo tá lindo e maravilhoso, sabe? É isso que importa, é isso que as pessoas querem ver lá. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou a Ana Marques. E eu sou Josué de Oliveira. Você ainda posta coisas no seu feed do Instagram? Muita gente tem achado que isso não faz mais sentido. Existem regras não escritas sobre o que fica legal no feed e esses padrões são tão inatingíveis que tem até desestimulado os usuários. Mas e aí, você se identifica com isso? No episódio de hoje a gente discute esse fenômeno e tenta entender se ainda tem alguma coisa de social nas redes sociais. Então corre lá para dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e no Apple Podcasts. Segue a gente na sua plataforma favorita e aguenta aí que a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens. Caixa postal do Tecnocast, se não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 15 minutos e 18 segundos. Vamos lá, Riga, qual que é o primeiro comentário de hoje aí? Comentário do Everton Ribeiro. Ele é técnico em eletrônica, engenheiro de produção e pós-graduando em engenharia clínica. Olha só, ele mandou pelo Telegram o seguinte: eu penso que atualmente existe um excesso de exigência da tecnologia. Vejam, eu nasci em 85, cresci assistindo TV aberta com chuviscos em preto e branco e hoje em dia, qualquer coisa, por mais mundana que seja, tem que estar disponível em 1080p. As pessoas parecem fazer questão de ver o William Bonner em 4K todos os dias. Nós estamos desperdiçando tecnologia? Esse desperdiçando tecnologia que eu achei um conceito diferenciado, né? Desperdiçando tecnologia. Não sei, cara. O exemplo específico de 1080p, eu acho que tem muito também sobre a qualidade das telas de hoje em dia. Então, se eu entro no YouTube e o vídeo carrega em 240, 360, vai passar a impressão de que a minha internet está com problema. E aí eu fico coçando, tipo assim, caraca, que ruim esse vídeo, eu não consigo prestar atenção no vídeo, eu fico prestando atenção na imagem toda ferrada, saca? Eu sou de 86, então eu entendo o caminho que o Everton descreveu, né? Eu cresci assistindo Anos Incríveis numa TVzinha preto e branco, acho que de 14 polegadas, com um bombril em cima da antena pra conseguir sintonizar, TV Cultura, se eu não me engano. Então realmente foi passando e a gente foi tendo equipamentos melhores. Mas eu não sei se desperdiçando seria a palavra que eu ia usar, assim. Talvez subutilizando, não aproveitando a tecnologia que a gente tem, porque, vamos lá, o Everton, assim como a maioria das pessoas que tá ouvindo esse Tecnocast, a gente é entusiasta, a gente gosta de acompanhar novidades de tecnologia, então a gente sabe o que existe, né, no mercado de bom, do melhor e tal. Eu acho que a gente começa a prestar atenção em umas coisas que são muito específicas e que a maioria das pessoas não vai mesmo prestar atenção. Então eu acho que para uma pessoa normal, né, que não ouve um podcast de tecnologia, porque começa aí já, né? Ninguém é normal. Porque acha que um podcast é, sei lá, o Flow ou o Podpah, porque, né? Como que um podcast não está no YouTube e não tem uma mesa e não tem pessoas conversando ali, né? É diferente, assim. Então, acho que quem tá ouvindo esse Tecnocast tem essa proximidade maior ali com tecnologia e com eletrônicos de consumo também. A gente sabe que existe conteúdo em 4K e a gente já consumiu conteúdo em 4K. Então, quando aparece um conteúdo em Full HD, a gente, nossa, mas não tá tão bom, né? Acho que antes tava melhor, né? E a gente começa a exigir algumas coisas a mais. Então, é normal. E aquele comentário ali que eu fiz até sobre como economizar dinheiro com Netflix, né? Às vezes a gente tá tão obcecado ali com a última gota de definição que, sei lá, às vezes você já testou 1080p? Talvez funcione pra você, sabe? Até porque a maioria das pessoas normais não perceberia tanta diferença assim, de 1080p para 4K. Então, acho que vem muito da expectativa, né? A gente tem uma expectativa maior. A gente sabe que a tecnologia, enfim, que a gente tem coisa muito boa. E a partir do momento que a gente consome, é muito difícil voltar atrás, né? Tipo, Sim. Diminuir o nível ali.
Mas acho que a questão da exigência, ela tá muito ligada ao parâmetro que você está utilizando. Então, óbvio que se a gente pega hoje, depois de todos esses avanços, e compara, cara, como é que era assistir Anos Incríveis chuviscado com bombril na antena numa TV de 14 polegadas, eu não tava colado na tela, eram 3 pessoas assistindo de, 2 metros de distância, e preto e branco. Como é que era essa experiência? Se eu fosse ter hoje, eu não ia conseguir. E eu ia ficar muito incomodado, porque eu ia sentir falta, eu não ia estar enxergando coisas na TV, saca? Mas porque eu já vi como é hoje em dia, eu já vi como dá pra ser. Então não é que eu preciso ver o William Bonner em 4K. É só que depois que você acostuma com um certo padrão, é muito difícil voltar atrás. É lógico que pode ter uma coisa de desperdício, sei lá. Por exemplo, famílias ricas que compram TVs de 60 mil reais, porque sim... Ou compra um MacBook Pro, o mais poderoso que tem, para navegar no Facebook, saca? É um desperdício quando a gente pensa, tudo que aquela máquina tem capacidade de fazer e como ela está sendo utilizada. Ou até mesmo a banda da internet, né? Pô, estamos usando aqui banda para transferir 4K de dados, enquanto que para isso aqui daria para assistir em 1K, sei lá. Nem tem, 2K, né? Enfim. Mas acho que no final das contas é isso. É difícil voltar atrás. Tem esses pontos fora da curva de gente que tem condições e compra porque quer o melhor, mas a gente acostuma com uma coisa e não consegue ter menos do que aquilo, né? Isso vale pra tudo na vida. Até a pizza, que você começou a comprar uma pizza um pouquinho mais cara e caraca, tem alguma coisa diferente aqui. Você voltar pra outra pizza normal depois, você já fica, putz, fez falta, sabe? Aquele negocinho. Enfim. Eu ia falar de coisas... isso acontece muito em qualquer mercado que tem coisas caras. Então, sei lá, no mercado automotivo. Você tem um carro de 500 mil reais e as pessoas veem valor e elas compram aquilo, se elas tiverem dinheiro, né? Mas com um carro de, sei lá, 50, 80 mil reais, você conseguiria fazer quase as mesmas coisas. Só que o de 500 faz muito melhor. E já tem coisas que o de 80 não vai ter. Mas acontece com coisas muito tipo café, sabe? Você experimenta um café melhor e você pensa, nossa, mas realmente, aquele café do mercado não é tão bom mesmo. Acho que às vezes vale a pena comprar esse café que é, sei lá, 4 vezes o preço de um café de supermercado, sabe? Então... Depois que você come um bom cocô de passarinho, né, com café dentro, é difícil voltar pro café pilão, né? É verdade. Mas vamos lá, o próximo comentário que a gente tem hoje é um áudio no Telegram, quem mandou foi o Rafael, e ele fala aqui sobre Smart TVs, vamos ouvir. Salve pessoal do Tecnocast, Rafael aqui de São Paulo. Minha dúvida hoje é sobre Smart TV. Hoje na minha sala eu tenho uma Samsung QLED 55 polegadas de 2019 e eu estava querendo atualizar o modelo. Pensei na The Frame 2022 ou na Neo QLED 8K de entrada também de 2022. Para vocês que estão mais habituados a testar vários modelos de televisão, vale a pena a troca? É um investimento que justifica ou nesse mundo de Smart TV não é uma coisa que muda tanto assim de 2 anos para cá? Valeu, abraço. Você vê que o Everton falou que a gente tá desperdiçando tecnologia e o Rafael, ele já tem uma TV que já não é a mais básica de todas, já é uma QLED ali e ele quer melhorar, né? Então, existe essa exigência, assim, né? Tipo, diferentes níveis de exigência. Olha, o ciclo de troca de TVs é mais longo que o de celulares, né? O de celulares já tá longo, né? Você não... Lá pra 2015, 2016... existia esse negócio de realmente você trocar o celular, talvez todo ano, assim, com uma frequência muito alta mesmo. Hoje em dia, não, né? E com TV, para você ter um avanço de qualidade perceptível na imagem, com 4 anos ali de diferença, né? Ele tem um de 2019, a gente tá em 2023, você precisa pular de faixa. Então... ele tem uma QLED, ele não especificou se é uma QLED mais de entrada, tipo a Q60, até a Q70 ali, ou se já é uma top, tipo uma QN95, assim, por exemplo, que aí já é um patamar bem mais alto mesmo. Se for uma QLED de entrada, que é o mais comum, aquela linha Q60 da Samsung e tal, que já é melhor que a Crystal, né, que é a mais de entrada 4K da Samsung, a The Frame não vai ter uma mudança perceptível de qualidade de imagem, porque o painel é muito parecido, é um painel de pontos quânticos, enfim, muito com especificação muito semelhante ali, tanto de contraste, né, nível de preto, quanto de brilho e tudo mais. Ele teria, sim, um upgrade considerável migrando para uma Neo QLED, que aí a gente já está falando de uma TV que tem um backlight de mini LED, que é bem mais preciso, né? Ele tem
pontos muito menores ali de iluminação, e aí com isso você consegue atingir um contraste maior. Então o preto fica mais preto, os pontos mais brilhantes ali da imagem ficam mais brilhantes, porque dá pra focar ali mais onde realmente precisa na imagem. Então tem um avanço de qualidade significativo entre uma QLED, mesmo até uma QLED intermediária, se for uma Q70 ou 80, pra uma Neo QLED nova, assim. Acho que, assim, dá pra perceber a qualidade, mas, sinceramente, assim, eu não gastaria dinheiro trocando de TV de 4 anos atrás, não, sabe? Já tendo uma QLED, mesmo que seja uma QLED mais básica, então... Mas qual que seria o padrão, o gatilho, assim, pra falar, não, agora vale trocar? Pensando nas características mais básicas ali, eu trocaria de TV se eu quisesse uma TV maior ou se eu tivesse ainda com uma Full HD, por exemplo. E aí eu trocaria para uma 4K. Não gastaria dinheiro numa 8K. Então, tamanho e resolução. Eu acho que se eu já tivesse uma TV, mesmo que fosse uma Crystal, acho que não faz tanto sentido, sei lá, avançar um nível ali. É que ele tem 2 modelos, né? Ele quer uma de 65 e outra de 55, que é o mesmo tamanho que ele já tem. Então, você acha que a de 65 talvez valesse mais a pena porque tem o ganho do tamanho? Sim, eu acho que a gente tá num momento muito bom, inclusive, para aumentar os tamanhos das TVs, né? Porque o tamanho de 65 ele ganhou escala, então ele tem um custo-benefício muito bom. É diferente de 75, por exemplo. 75 ele é muito mais caro sem ter um ganho tão grande ali de tamanho. Agora, de 55 para 65, o aumento no preço não é tão grande e você já tem uma puta tela bem maior, assim. Se você tem uma tela maior, você consegue assistir ela mais perto, né? Tipo, a imersão ali é muito maior. Só que aí você vai gastar mais dinheiro com Netflix, porque daí você vai começar a ver os problemas do Full HD. e aí você vai querer assinar um plano 4K para conseguir aproveitar melhor sua TV. Mas eu acho que TV é o que dá para esperar mais, sim. Eu não sou defensor de ficar trocando de TV com uma frequência maior do que de Copa em Copa, sabe? 4 em 4 anos eu acho até frequente demais, assim, trocar TV. Acho que dá pra aguentar uns 6, 7 anos. É que ele também já tem uma QLED, né? Então já é uma coisa um pouco melhor. Não é o modelo de entrada ali, que é o painel mais simples, que depois de algum tempo começa a ter o vazamento do backlight. Aqui em casa eu tenho 2, uma de 2018, que é se eu não me engano, é a NU de 2018, de 49 polegadas, e lá na sala a RU de 2000 e sei lá quando, alguns anos depois, tá? Mas as duas já tem vazamento de backlight, as duas têm umas manchas no meio da tela. Eu simplesmente ignoro e assisto, e é isso aí, saca? Mas já passou pela minha cabeça, às vezes numa Black Friday, às vezes numa promoção, de pegar uma dessas de QLED, que já seria um nível mais intermediário. O único problema é que para trocar uma TV de 49 por uma de 55, eu não vejo valor, sabe? Pagar 5 pau, 4,5 que seja, nesse upgrade, pra quê? Pra ganhar 5 polegadas? Com 6 polegadas, né? Então, se fosse uma de 65, realmente eu concordo com o Riga, né? Aí acho que faria mais sentido e começa a ter um pouquinho mais do problema de ver o pixel 4K com 65 polegadas, dependendo da distância da tela, com o sofá, obviamente. Eu percebo que pra de 49 com a de 65 eu consigo perceber. Mas aí acho que entra um pouco no que o Everton tava falando, sabe? Aí, dá pra usar, fica tranquilo que vai ser de boa, não vai estragar a experiência o fato de você assistir 4K em 65 polegadas, né, Riga? Acho que aí 75 só que já consideraria pelo menos um 8K. Ó, pra quem tiver na mesma situação do Rafael, que já tem uma TV legal, assim, é uma QLED, e você quer gastar dinheiro, você quer comprar alguma coisa, assim, pra melhorar, compra um sistema de som pra sua TV. Compra uma soundbar, vai fazer uma puta diferença mais do que uma mudança de um nível um pouco acima de qualidade de imagem. Então, se você, né, não tem uma soundbar, pelo menos, isso eu apoio. Acho que faz mais sentido. Não, isso com certeza eu apoio. Porque som, pra mim, é uma das partes mais importantes. Totalmente. E ainda digo mais, se você tem dinheiro, como o Riga comentou, não vai nem de soundbar, já vai procurando um home theater ou um kitzinho 2.1 que seja de caixa, porque a soundbar ela melhora bastante o som, mas eu percebo que ela vai te dar o sub, né? Ela vai ter mais nitidez no som, porém o som não fica tão cheio, sabe? E é por conta do formato, não tem espaço ali para fazer a acústica da caixinha, né? É uma barra. Então por isso que aí talvez valeria a pena você ver um kit 2.1, marcas tipo Edifier, essas caixinhas assim,
que tem controle remoto também. O único problema é que não vai integrar, às vezes, com o ARC da TV para controlar tudo no mesmo controle, né? Mas, enfim, tem modelos das próprias fabricantes de TV que cumpririam este papel. A soundbar ela é muito mais prática, mas ela melhora bastante também o som em comparação com o som original, mas ela não resolve. Para quem gosta muito de som, ela não vai te dar o som mais cheio, em comparação com uma caixinha de verdade. Então é isso, comentários lidos, bora pra pauta? Bora lá. Tem um artigo bombando bastante nas redes sociais, um artigo da Business Insider, cujo título é Social Media is Dead, né? As redes sociais estão mortas. Nessa matéria, as autoras falam sobre as pessoas estarem postando cada vez menos no feed do Instagram, e isso estaria acontecendo porque a plataforma virou um lugar dominado pelos profissionais. Aquelas fotos com a estética perfeita, de influenciadores, criadores de conteúdo e marcas com grande audiência. E o que acontece é que vira essa pressão, né? Quem não consegue postar esse tipo de foto, esse tipo de conteúdo, acaba se sentindo intimidado. É tipo, por que eu vou postar essa minha foto aqui, o que tem de interessante na minha vida para eu postar agora, sendo que tudo que eu tô vendo aqui no feed tá tão bem trabalhado, com a estética impecável, né? E a consequência disso é que o objetivo inicial da rede social, que era da gente se expressar de uma forma mais simples, uma forma mais espontânea, tipo aquela boa e velha foto do nosso almoço, da nossa janta. Eu lembro no Tecnocenter, quando a gente voltava do almoço, às vezes eu comprava ali um pão de mel, chegava em casa e postava uma foto do pão de mel no Instagram, né? Hoje em dia eu nem me imagino fazendo isso. Os bons tempos. E aí o que a gente vê é que cada vez menos tem conteúdo sendo postado por pessoas normais, vulgo tipo a gente aqui, e menos conteúdos normais mesmo. Esses conteúdos são sempre muito trabalhados, né, Riga? O que isso gera aí na cabeça da gente? Esse texto, a tese dele é que as redes sociais morreram, né? O título já diz isso, mas não é que elas morreram, tipo, as pessoas pararam de usar e tal. As pessoas estão usando de uma forma meio diferente. Então, o que tomou o lugar desse feed que era mais espontâneo são os lugares mais reservados. Então, o pessoal está usando mais direct, está usando grupos fechados em aplicativos de mensagens e o maior deles é o WhatsApp. Então, a Meta tanto faz, né? Para eles tá tudo bem por enquanto. No próprio Instagram tem aquele Close Friends. Todas as redes sociais têm esse círculo mais restrito de amigos que você pode restringir o acesso às suas publicações ali. Então é um espaço mais seguro e que as pessoas tendem a ter mais liberdade para soltar essas coisas meio banais, né? A foto do almoço ou, sei lá, uma coisa que não é, entre aspas, tão importante para soltar no feed ali, para todo mundo e tal. E o próprio Adam Mosseri, né, que é o head do Instagram, ele já confirmou isso. Ele falou num podcast que usuários estão passando mais tempo nas DMs e nas stories do que no feed. Principalmente o público mais jovem. Então, a parte social da rede social, né, dessa parte mais ampla, ela meio que encolheu. E esse negócio de postar no feed ficou mais para criadores de conteúdo, para influenciadores, para marcas no geral, e não para usuários normais. Vocês têm percebido essa diferença? Porque para mim é muito, muito claro, assim, nas poucas vezes em que eu acesso as redes sociais aqui. Sabe que eu fiz um teste depois de ler esse texto? E esse texto foi interessante porque ele colocou em palavras algo que eu meio que vinha percebendo, mas não tinha conseguido expressar devidamente. Aí depois de ler esse texto eu fiz um teste, que eu peguei o Instagram, falei assim, tá, quanto tempo eu vou ter que ficar aqui dando scroll até eu encontrar uma foto ou vídeo, seja lá qual for o conteúdo, de alguém que eu conheço. Aquela coisa de, tipo, você adicionar um amigo novo, sabe? Quero acompanhar essa pessoa que é legal, esse conhecido meu, esse familiar. Quanto tempo eu vou precisar ficar aqui dando scroll até chegar num conteúdo como esse? E, cara, eu fiquei muito tempo. Quase tudo que aparecia pra mim era de marca, né? Seja de alguma marca que eu seguisse ou propaganda mesmo, né? Anúncio direcionado ali. Ou então coisa de influenciador mesmo, criadores de conteúdo, pessoas que eu sigo de fato. E aí, de novo, é bem nessa coisa que o texto está apontando, né? Tem toda uma estética ali, tem um trabalho realmente, porque de fato são profissionais, são pessoas cujo trabalho está em
criar conteúdo para redes sociais, e aí para cada rede eles adaptam, né? Então, se está no Instagram, por exemplo, se é uma foto super bonitona, tem toda uma estética ali trabalhada, pensada para aquilo, vídeo é a mesma coisa. Então, demorei muito para achar uma foto normal. De uma pessoa assim, tipo, tô aqui com meu filho, sacou? Sair para dar um passeio no parque, saca? Aquele tipo de lembrança que a gente era estimulado a postar em rede social anos atrás, tipo o pão de mel do Mobilon. Então, cara, eu acho que o fenômeno que ela tá descrevendo, acho que, pelo menos aqui do meu lado, acho que confere, assim. Eu tenho visto muito menos conteúdo não profissional de usuários comuns e quase tudo que aparece pra mim no feed é de marca, influenciador ou criador de conteúdo, sim. Mas aí, quanta gente você segue no Instagram? Tem isso, né? Deixa eu conferir aqui ao vivo. Vamos lá. Eu tava pensando sobre isso, pra mim é uma questão muito matemática. No meu Instagram, que eu uso pra mim como musicista, que é basicamente um perfil comercial de criadora, eu sigo 1.584 pessoas. Eu não tenho 1.584 amigos. Ninguém tem. E aí eu fiz um Instagram... E aí eu fiz um Instagram fechado recentemente. E nesse Instagram fechado eu não sigo nem 100 pessoas. Acho que é 60 e poucos. Vou conferir também em tempo real aqui. São 69 pessoas que eu sigo, isso porque também tem empresas, tipo o Tecnoblog eu sigo. Então, assim, no meu outro Instagram, é um perfil que eu criei antigamente, né? Ele já foi meu Instagram pessoal e eu transformei ele numa conta comercial depois. E eu já seguia 1.500 e blá pessoas, mesmo quando eu não postava de forma como criadora, né, de conteúdo. Quando eu postava minhas coisas pessoais, eu já cheguei a mais de 1.000 pessoas. E, obviamente, eu nunca tive 1.000 amigos. Se eu tiver 20 amigos, acho que é muita coisa. Mas é isso. Então, a gente acaba esperando, né, tipo... eu quero ver meus amigos, eu quero acompanhar meus amigos. E, na verdade, a gente, obviamente, vai ver muito menos do que as coisas que a gente segue, porque a gente não segue os amigos. A gente segue os amigos, que são uma pequena parcela, mas a gente segue um monte de conta de marca, de filme, de ator, que, obviamente, tem um distanciamento, né? E eles também não vão postar qualquer coisa, porque tem uma imagem a zelar. Eu não tenho esse costume de ficar seguindo influencers e personalidades, sei lá, atores e tal. Tem um ou outro, assim, que eu sigo, às vezes, por uma coisa, sei lá, um apego emocional, um carinho que eu tenho pelo ator. Às vezes, tipo, eu sigo a Lily do How I Met Your Mother, sabe? O cast de Friends. Mas que, tipo, uma galera que nem posta também. Às vezes, quando posta, é tipo assim, a Jennifer Aniston jantando na casa da Lisa Kudrow. Então, eu não sinto que é uma coisa... que vai impor essa pressão estética de fotos perfeitas. Porque são fotos naturais, são fotos espontâneas. Agora, essa coisa de marca e personalidades que só postam o feed perfeito, eu realmente não consigo nem seguir, eu não gosto. A hora que eu vejo aquela coisa extremamente... aesthetic, que se fala, os jovens falam assim. Obrigado. Eu já não consigo seguir. Eu olho e falo assim, sabe? E a galera, tipo assim, nossa, linda... maravilhosa, como você é gata. E eu olho, gente, não é possível que as mesmas pessoas que estão militando na internet pela beleza natural e por a gente ter um mundo mais real, sabe? Tipo, se arrastam na hora que vem uma foto, assim, completamente artificial. Então, eu acho que tem muito também nessa história toda da própria contradição humana. Saca? A gente posta a foto perfeita porque a gente quer receber o like, mas ao mesmo tempo a gente odeia a pressão de ter que postar fotos perfeitas. E como consumidor de conteúdo, é óbvio que a foto perfeita é o que dá mais likes. Senão ela não estaria aparecendo no topo do feed de acordo com o algoritmo. É a que está recebendo mais engajamento. A gente reclama da pressão, mas a gente está curtindo essas coisas, a gente está comentando essas coisas. Né? Então, eu não sei, acho que tem um pouco dessa contradição humana também, que o Instagram pode ter a culpa dele pelo formato que a ferramenta foi se construindo, baseando-se nas interações, mas, entendem, acho que fica meio que um ciclo vicioso, talvez, sabe? Uma coisa reforça a outra e a gente não tá gostando do caminho que isso tá levando, mas a gente é a causa disso também. Eu acho que isso reforça também as diferenças entre as partes ali do Instagram. Então, se vocês compararem ali as últimas pessoas que estão aparecendo ali, os rostinhos ali nos stories, né? As últimas pessoas que têm... Aquilo ali é tudo totalmente um algoritmo, assim como o feed. Só que o conteúdo que aparece no feed é muito diferente do conteúdo que aparece nos stories. Os usuários são muito diferentes. Então, nos meus stories aqui tem, sei lá... Tô na versão web do Instagram, tá aparecendo 8 usuários aqui, 7 são pessoas
E a maioria das eu conheço na vida real, assim. No feed, tem uma propaganda aqui de uma barrinha de proteína vegana, tem um MBA aqui de um Berkeley, sei lá, dane-se. Aqui um jornal, outro, um Instagram de uma propaganda de carro. Eu nem dirijo, sabe? Nem tem que se negar. Mas enfim, o algoritmo do Instagram não é muito perfeito. É que fez Tecnocast sobre, aí apareceu. É muito diferente, assim, né? Comigo também é a mesma coisa, assim, olhando aqui nos stories, são pessoas de verdade, pouquíssimas marcas, e são pessoas que mesmo que eu não conheça, são pessoas mesmo, assim, ou porque, sei lá, eu tive alguma interação na internet, passei a seguir pra acompanhar, enfim, e não são produtores de conteúdo, né, então não tem aquela responsabilidade do conteúdo aesthetics, pra usar aí a expressão que é muito utilizada. Mas só voltando ao que eu tinha falado pra Ana, sobre quantas pessoas eu sigo atualmente 319 pessoas no Instagram, né, e olhando aqui, a grande maioria são usuários tradicionais, não são marcas ou influenciadores. São pessoas que eu adicionei em algum momento para acompanhar, enfim, tal. São pessoas interessantes, são pessoas que eu conheço na vida real, ou então, aí sim, uma minoria de pessoas mais próximas, amigos, né? E é isso, a impressão que eu tenho é que, com o tempo, eu fui vendo cada vez menos coisa dessas pessoas, desses usuários mais normalizões, pessoas que a gente conhece, enfim, e mais dos profissionais. Então, sei lá, eu acho que o próprio Mosseri falou sobre isso nesse podcast que o Riga mencionou, e também um pouco no ano passado, quando ele anunciou aquelas mudanças que o Instagram começou a ter, né, pra basicamente copiar o TikTok, ser mais parecido com o TikTok, essa que é a verdade, mostrando que, cara, ok, a gente tá fazendo isso, foi uma decisão deliberada que a gente tomou, então a gente tá indo nessa direção, só que, se vocês olharem bem, são os usuários que estão nos informando que é essa direção que eles querem ir, né? Então entra nisso que o Mobilon falou, dessa dinâmica um pouco contraditória da gente achar estranho a quantidade de conteúdo muito bem produzido, milimetricamente pensado, que aparece no nosso feed, tipo, caramba, onde é que está a espontaneidade, etc, mas é em direção a isso que a gente tende a gravitar, porque é isso que é mais agradável, enfim, a gente tem mais interesse por essas coisas. Então, acho que isso tudo tá em jogo, e o Instagram ora responde a isso, ora tenta forçar um pouco também, e as duas coisas vão acontecendo ali ao mesmo tempo, e a rede social vai se tornando um pouquinho menos social, eu acho. Ou talvez social de uma maneira diferente. Acho que o fenômeno que elas descrevem no texto sobre a gente estar migrando para as mensagens privadas é uma coisa que eu me identifico bastante. E assim como o José estava falando, né? Eu, quando li o texto, também fiquei... Caraca, eu também me sinto assim, e no feed, inclusive, quando eu encontrei esse link, era o que a galera tava falando. Já faz um tempo que eu não sou de postar muita coisa no Instagram. Quando eu posto stories, geralmente stories da minha gatinha, ou sei lá, alguma coisa desse tipo. E meu feed é basicamente só gatinhos também. Mas eu realmente tenho isso da mensagem privada, de ficar vendo... coisas na timeline, às vezes, e compartilhar com os amigos no privado. Ou mesmo na vida real, né? Minha gata aqui tá deitada de um jeito, eu tiro uma foto e mando para um grupo de família, mando para um grupo de amigos, né? Não tenho mais isso de ficar postando tanto na internet. Então eu achei interessante ver que é meio que uma trend, né? Tem uma galera que tá se identificando com esse comportamento também. Pra mim é um fenômeno até natural. Acho que a gente já se expôs tanto e a gente já experimentou... A gente, sociedade, né? Já experimentou... os lados da exposição, então, assim, de ter a vida inteira ali jogada pra todo mundo ver, e talvez, né, as pessoas tenham começado a pensar, poxa, de repente eu não preciso compartilhar tudo, né, eu posso ter um pouquinho mais de descrição. Então, em algum momento, explodiu essa questão de todo mundo compartilhar tudo, e coisas bizarras apareceram pra todos, e acho que agora a gente tá no movimento de voltar pra tentar buscar um equilíbrio, né, de, podemos até compartilhar coisas bacanas ou não bacanas, mas não precisamos expor toda a nossa vida, porque isso também traz consequências chatas, às vezes, né? Traz comentários que a gente não gostaria de ver. Então, acho que a gente tá aprendendo, enquanto sociedade, o que a gente pode expor e o que a gente não pode expor. É engraçado que essa ideia do Tecnocast veio e um dia antes eu tinha visto no TikTok uma trend que agora é só você buscar na busquinha lá do TikTok, na lupinha, Instagram fantasmas, que é uma galera reclamando no TikTok, né, sobre como o feed do Instagram, enfim, o uso do Instagram, parece que você tá sendo só observado por fantasmas,
porque as pessoas não interagem com você, ou não interagem o suficiente, né? Muita gente assistindo, pouca gente comentando e, enfim, engajando nos seus posts. E aí eu fiquei refletindo muito sobre isso, porque realmente existe esse lado, né? As pessoas estão ali acompanhando, mas eu entendo também que as pessoas não precisam reagir a tudo, sabe? Eu acho que o que a gente posta pode, às vezes, cativar algumas pessoas em um lado e cativar outras em outro. E eu tenho 2 experiências completamente diferentes nos meus perfis. No meu perfil mais comercial, que é voltado pra música, quando eu posto alguma coisa, que é, obviamente, voltada pra esse público que tá me seguindo ali, a galera interage e tudo mais, mas eu, obviamente, não tô esperando um super engajamento de quem me seguia antes lá, né? Dos meus amigos pessoais. Porque as pessoas me seguem, às vezes, porque gostam de mim, Ana. Tipo, não é porque eu canto isso ou aquilo. No meu perfil pessoal, que eu fiz recentemente e tem cerca de 60 amigos, eu posto uma coisa, todo mundo curte. E é muito bizarro isso, porque realmente é uma galera seleta. Então, quem tá ali é realmente quem eu acho que vai interagir com as minhas coisas pessoais. Então, existem essas nuances, assim, acho que a galera tá esperando muito também. A galera quer virar influencer, sabe? Sim. Eu tava falando com uma amiga sobre isso. A minha amiga falou, poxa, agora todos os meus amigos postam como se todos os amigos deles fossem fãs. E não é bem assim, não é esse caminho. Sim. É muito chato, né? E é estranho a pessoa reclamar que, tipo assim, as pessoas só estão assistindo. Mas esse é o propósito. Você tá lá pra assistir. Você não tá lá pra, de fato, interagir com tudo que você vê, sabe? E quando você tá assistindo um story, por exemplo, já é uma prova pro algoritmo de que você tá interagindo com aquilo, você tá vendo aquele conteúdo, né? Eu sinto que depois que lançou os stories, a dinâmica do Instagram deu uma boa mudada, assim. O conteúdo do Pão de Mel que iria pro meu feed passou aí pros stories. É uma coisa efêmera, não preciso pensar em como isso ficaria no meu feed, não tem tanto o peso das regras ali sociais do que seria um post perfeito. E conforme o Instagram foi ficando mais popular, conforme a internet foi popularizando, trazendo também as celebridades, as personalidades, e os influencers foram ficando cada vez com mais alcance também, cada vez maiores, ela deu uma alterada para essa dinâmica onde você se sente mais exposto. Até mesmo pessoas que são completamente desconhecidas podem fazer um post tonto e esse tonto viraliza e alcança milhões de visualizações. Às vezes, se você entra no perfil da pessoa e, de fato, ela tem 300 seguidores. Então, pra ela não sabe nem lidar com aquela visibilidade toda. É uma exposição muito grande. É tipo você sair no intervalo da escola e tropeçar no meio do pátio na hora da merenda, saca? Todo mundo vai rir da sua cara. Até então você era desconhecido, mas de repente, porque você pisou errado, você ficou famoso de uma forma que você não gostaria. Então, acho que as redes sociais se transformaram meio que nisso. Dificilmente você vai ficar famoso em um post. Mas pode acontecer. Então, todo mundo tá muito consciente de quais são as regras para não, de repente, pisar em uma delas. E é muito difícil porque as regras não são unânimes. Então, você pode agradar o lado A e o lado B te odiar, e vice-versa, né? E das duas formas você vai acabar viralizando negativamente ou positivamente se você der sorte. Então, eu acho que isso faz a galera ficar muito receosa também na hora de escolher o que fala, escolher o que publica. E acho que no oposto disso, né, tem essa questão da economia da atenção, né? De as pessoas quererem ter mais visibilidade, assim, deliberadamente. Então, parece que ao longo dos anos subiu o valor dessa moeda, assim, né? Então, você vê coisas cada vez mais absurdas ou cada vez mais, sei lá, diferentes. Enfim, estratégias usadas por políticos e CEOs de empresas polêmicos, por exemplo, né? Então, cada semana você fala uma besteira cada vez maior e aí você continua tendo alcance, você continua pautando ali a atenção, né? Pautando a mídia, pautando os canais de comunicação ali. E chega uma hora que, sei lá, rola um saco cheio, né? Qual que é o limite de você gerar conteúdo para chamar a atenção, né? Então, você tem essa competição ali de todo mundo querendo engajamento ali e tal. E, enfim, vai subindo o valor dessa moeda e chega uma hora que enche o saco. Essa coisa da expectativa por atenção é interessante porque isso já é um deslocamento da intenção original da rede social, né? Que é justamente o contato, né? Você vai acompanhar pessoas que te interessam, seja porque são seus familiares, amigos que você conhece,
conhecidos ou pessoas que você acha bacana na vida, né? Então, essa era a intenção originalmente. Esse texto que a gente está citando, né, Social Media is Dead, as autoras traçam uma linha do tempo mostrando, focando ali no Instagram, né, mas eu acho que a gente pode extrapolar isso para outras redes também, mostrando que havia esse intuito original e à medida que o tempo foi passando, novas funcionalidades foram sendo inseridas e a inserção dessas funcionalidades foi gerando essas regras que o Mobilon falou. Então, por exemplo, elas estão ali a introdução dos filtros nas fotos no Instagram, né? Então, nesse momento, você começa a fazer uma curadoria um pouco melhor das suas fotos. Então, tipo, você pode começar a trabalhar ali a sua estética, você pode começar a trabalhar ali um pouco mais de personalidade, mostrar quem você é, porque, enfim, você usa muito certos filtros e não outros, né? Então, aí depois disso surgem as hashtags, aí você pode inserir aquela sua postagem, aquela sua foto, enfim, dentro de um universo um pouco maior de outras pessoas que também estão usando aquelas hashtags. Aí você passa a ter a aba de explorar, você passa a ter a opção de salvar as fotos de outras pessoas. Então, a partir dessas novas funcionalidades, que, de novo, não estavam lá no começo, não fazem parte do intento original da rede social, postar passa a ser um ato um pouco mais calculado. Você começa a pensar muito antes de fazer. E o que elas vão traçando é justamente, cara, isso vai acontecendo cada vez mais e mais e mais e mais, cada vez mais funcionalidades novas, etc. E aí a gente chega nesse momento em que, tipo, putz, cara, tá tudo perfeito à minha volta e esse meme aqui que eu postaria alguns anos atrás, porque eu só achei engraçado, tipo, acho que não vou postar isso aqui não, vou mandar pro Mobilon por DM. E aí você muda troca de lugar, a interação vai para outro lugar, a parte social da rede social é deslocada. Essa questão de as pessoas postarem e elas ficarem frustradas porque as pessoas não estão interagindo com o que elas postam, tem muito a ver com a expectativa que você tem de uma rede social e o fato de ela ter mudado. Então, por exemplo, YouTube, rede social, beleza. E aí você vai lá e assiste os conteúdos e tal. Quem publica um vídeo no YouTube não está esperando que a maioria das pessoas engaje. Você vai ver um vídeo, sei lá, de 1 milhão de visualizações, não vai ter nada perto disso de likes ou de muito menos de comentários. E os poucos comentários que vão ter ainda vão ser xingando você. Então, assim, sabe, também não precisa desse tipo de engajamento de qualquer forma. Mas no YouTube não existia essa expectativa. E no Instagram, já existiu essa fase do Instagram, né, em que você realmente curtia as fotos dos seus amigos, você acompanhava o que seus amigos estavam fazendo, assim como o Facebook já teve essa fase, assim como o Twitter já teve essa fase, e hoje o Twitter é um lugar onde você simplesmente acessa ali, abre o feed para passar raiva. Então, você não tá vendo seus amigos ou conversando com pessoas. Então, essa parte realmente de você ter esse contato com pessoas, de ser uma comunicação de via de mão dupla, ela foi para essas DMs e grupos de WhatsApp e etc. Enquanto que as redes sociais acabaram migrando muito para esse negócio de transmissão. Então, é uma via de mão única. Então, você posta, você espera que as pessoas engajem, sei lá, mas o principal ali é o alcance, né? Então, quantas pessoas alcançou o conteúdo e tal. Então, tá muito focado nisso. Acho que teve essa mudança de paradigma de todas as redes sociais ao longo do tempo. E isso pode gerar essa frustração, imagino. É aquilo, né? O TikTok, por exemplo, se diz uma não rede social. Ele é uma plataforma de vídeos curtos. Assim como o YouTube é uma plataforma de vídeos também. Eles não se auto-intitulam como redes sociais. Eu antigamente achava isso besteira, porque eu pensava, não, o TikTok é uma rede social. Ele é basicamente o Instagram, só que um pouquinho diferente no algoritmo. Mas não é, ele realmente... Eu começo a entender e agora até concordar. Não é uma rede social, pra mim. Eu acho que realmente é uma plataforma de vídeos onde eu entro pra ter o entretenimento. Eu não consigo usar o TikTok como uma rede social. O Instagram eu ainda consigo, porque existem essas outras partes, né? Os stories, que eu posso postar e interagir com meus amigos, as DMs que eu fico mandando coisa. Mas o TikTok, ele é muito centrado naquele feed dele infinito, né? Então, assim, ninguém fica olhando... ninguém entra na parte que seria o feed do TikTok, no caso, o que seria o feed do Instagram, né? Aquele mural de fotos ou vídeos. Sim. Ninguém faz isso, ninguém usa o TikTok dessa forma. Então, assim, acho que eu começo a entender agora, acho que finalmente eu estou pronta para aceitar que o TikTok não é uma rede social, né? Mas... e é muito doido, porque o Facebook...
eu às vezes me pego com saudade do Facebook, isso é muito loucura, né? Acho que eu tô ficando velha. Completamente... Eu tô ficando muito velha. Mas a questão é que eu entro no Facebook às vezes pra ver as memórias, que eu sou uma pessoa muito nostálgica. Então eu entro no Facebook pra ver as memórias e eu fico, caraca, olha o que eu escrevi aqui, olha a forma como eu me comunicava, né? A linguagem, né? Você fala, não acredito que eu falei isso desse jeito. Exato! E o nível de informação que a gente botava pra todo mundo, que tudo bem que era uma parada assim, 5 mil amigos de limite, você pode colocar só pros amigos verem, beleza, mas 5 mil pessoas é muita coisa ainda assim, né? Então, assim, é uma lógica muito diferente. Quem ainda tá no Facebook, eu ainda rolo o feed do Facebook, eu não vejo só as memórias. Então, eu ainda vejo muita coisa assim, é uma galera mais velha, talvez que ainda não tenha entendido muito bem o quanto eles estão se expondo, eu vejo isso muito por conta da minha mãe, às vezes ela posta umas coisas assim em grupos que ela acha que são fechados ou que só os amigos dela estão, mas o grupo tá aberto. E aí aparece na minha timeline. E aí eu fico, mãe, olha o que você escreveu aqui, cara. Tá todo mundo vendo, sabe? Já tive essas brigas com a minha família também. Eu fico atenta, mas as pessoas que estão lá ainda usam dessa forma um pouco mais rede social, né, de verdade e tal. E aí, depois que o Facebook implementou o Reels lá também, já tá começando a virar um Instagram da vida, né? Então, também tá começando a mudar a forma como as pessoas que ainda estão lá interagem e usam aquela rede. Então, eu acho que, assim, no início a gente perguntou, é o fim das redes sociais? Será que é o fim da social media, né? Bom, eu acho que tá tudo caminhando pra isso, assim, porque a gente tá migrando, as pessoas estão migrando pra uma plataforma que não é uma rede social, não quer ser vista como uma rede social. Então, talvez a gente esteja realmente perto de um fim disso. Você ouviu aqui primeiro, acabou as redes sociais. Ana Marques acabou de dizer. Falei que vai acabar, não que acabou, vamos lá. Será que as coisas não estão só se adaptando? Digo assim, o próprio conceito de rede social, ele era mais amplo. Só que a gente tinha pouquíssimos formatos antigamente de redes sociais. Pensando lá na época do Orkut, com o surgimento de Twitter, Facebook, né? Era uma coisa mais padrãozinha, assim, né? Hoje em dia, você altera uma coisa muito específica e você já criou um aplicativo diferente. Por exemplo, o BeReal, que é um desses aplicativos que surgiu, inclusive na onda, né, desse sentimento que a gente está expondo aqui nesse Tecnocast. Que é, você tira uma foto, na hora que o aplicativo te notifica, você tem aquele dia, não sei exatamente porque eu não tenho, mas você tem aquele momento ou aquele dia para tirar uma foto e postar. E então já começa por aí, não é o tempo todo e é ao vivo do jeito que tá. Se eu não me engano, ele liga a câmera traseira e a da frente, né? Uma amiga minha fez uma vez num bar, apontou pra minha câmera ali e postou, e sem filtro, sem edição, sem nada. Mas enfim, eu sinto que a gente vai tendo essas pequenas modificações, essas novas ideias que surgem com esses recursos, e no final, o core de tudo é rede social. Até do TikTok, tipo, o funcionamento básico dele tem um quê de rede social. Você pode se conectar com as pessoas, você pode seguir, mandar mensagem, interagir, logo é social, vai. Mas a gente tá enxergando já mais essas nuances e por isso a gente consegue enxergar de formas diferentes, ainda que sejam de alguma forma social. Eu digo isso porque, por exemplo, o Facebook é o que é mais próximo de uma rede social, porque você realmente entra, adiciona pessoas e você cria essa conexão mútua na maioria das vezes. Dá pra não ser assim, mas a maioria das vezes é a conexão mútua ali de amigos. Beleza. Mesmo que você não esteja postando nada, fazendo nada, é pra onde a gente vai quando a gente, ou teoricamente, né, é onde tem mais pessoas, então você pode ali procurar conhecidos de longa data, seus amigos da escola, da faculdade, etc. O conteúdo ali é mais pessoal, entende? Por isso também mais social. O Instagram já virou uma coisa meio que tipo assim, é a TV de hoje em dia. É o local onde as pessoas vão e elas estão pensando nos holofotes, então por isso que tudo é muito aesthetics e tudo isso que a gente descreveu. E o Twitter já é um lugar que você vai em busca de informação. Então não importa mais tanto se você está seguindo um amigo, se é alguém de fato conhecido. Você segue pessoas que estão falando coisas interessantes ou coisas que vão te manter bem informado ou coisas divertidas, enfim. Mas já está mais focado nesse tipo de conteúdo, entende? E o TikTok, por outro lado, é uma rede de vídeos
é também uma coisa bem focada em entretenimento, mas ele tem menos a parte que o Instagram tem, mas da mesma forma tem a parte do algoritmo, que depois o Instagram, inclusive, se inspirou aqui, entre aspas, né? E lançou o Reels. Inspirou é uma forma bonita de colocar. Inclusive, tá em tudo que o Facebook faz, né? Até agora com Threads. Mas, enfim, acho que o ponto que eu penso é esse. Será que as coisas não estão meio que se adaptando e a gente vai vendo mais as nuances? E aí você tem essas diferentes opções, sabe? Eu acho que sim. Acho que as coisas estão só mudando um pouco e a gente está muito ciente dessas mudanças, percebendo elas agora mais claramente, sobretudo com o benefício do tempo, né? Tipo, a gente consegue olhar vários anos no passado e ver como era e olhar para esse caminho de como ficou, né? Mas tem também, enfim, dentro disso tudo tem toda a parte de negócio, né? Que é a coisa realmente do lado da plataforma mesmo. E aí a coisa fica mais óbvia, né? O motivo dessas mudanças vai ficando mais óbvio, né? Então, tipo, por que faz mais sentido pro Instagram beneficiar vídeo ou fotos mais bem trabalhadas ou influenciadores, gente com uma grande audiência? Porque é isso que vai prender mais o usuário ali. Então, no fim das contas, diz respeito a isso. Eu estava lendo um texto no Verge de um cara que já foi jornalista do Verge e trabalhou um tempo no Snapchat, atualmente é só Snap. Esse texto é muito interessante porque é meio que uma confissão dele sobre como plataformas de rede social estão fadadas a esse processo sempre. É bem interessante porque ele meio que fala assim, quando eu estava lá no Snap, eu realmente acreditava que nós seríamos diferentes, saca? Não, a gente não vai mudar a nossa forma de ser, a gente não vai começar a ser um espaço de muita propaganda, de apelar para as pessoas entrarem para ficar vendo publicidade. A gente não vai ser isso. E com o tempo, o que o Snap se transformou, segundo ele, que trabalhou lá, exatamente isso, né? Nós falamos, não seremos assim, e no dia seguinte nós éramos assim. E qual que é o argumento dele ali? Basicamente, e a gente já aludiu isso em outros episódios, o que uma rede social nos dá de início é muito bacana para os usuários, mas que a médio e longo prazo não funciona para quem realmente coloca dinheiro na plataforma, que são os investidores. Então, é muito legal a foto do pão de mel, é muito legal você só curtir a foto daquele seu amigo que postou o almoço dele em tom sépia, porque tem um filtro muito legal e ele estava aprendendo a usar o filtro. Isso é tudo muito bacana, nos dá memórias muito boas, mas no fim das contas não é isso que paga a conta. Então, ele vai mostrando ali uma linha do tempo, no caso do Snapchat, sobre como cada nova funcionalidade que parecia só um pouquinho legal, na verdade era só levando a plataforma na direção de ser um lugar um pouco mais lucrativo para os investidores, porque com essas novas funcionalidades, você conseguia manter o usuário lá mais tempo e, portanto, era um lugar melhor para publicidade, para propaganda. Então, até mesmo a coisa mais básica do Snapchat, que era o vídeo, né, que ia embora depois de um dia, inicialmente eram mensagens. Então, até mesmo isso, que é a nossa memória mais clássica do Snapchat, também foi uma adição posterior, que a plataforma já estava no ar, que visava já criar um espaço para colocar publicidade, saca? Então, enfim, acho que em resumo, esse fenômeno, essa mudança que a rede social vai passando ao longo do tempo, todas elas, tá ligado a uma necessidade também de dar lucro. A gente já voltou nessa questão outras vezes e parece ser uma conclusão meio óbvia, mas no fim das contas, quando a gente olha para trás, a gente vai vendo como as coisas foram degringolando, entre aspas, mas na verdade não era degringolar, era só caminhando na direção de ser um lugar que podia se sustentar, podia dar dinheiro, porque as pessoas que investiram precisavam daquilo. É engraçado porque se a gente for pensar nisso então vamos fazer diferente, vamos fazer um movimento contrário ao desse negócio de ter uma rede social só para agradar o investidor. Bom, a gente pode fazer uma rede social que, sei lá, tem um código aberto e que você pode lançar a sua própria instância de rede social e a sua instância de rede social comunica com outras instâncias de rede social. A gente chama isso de fediverso. E aí, beleza, porque não tem muitos interesses ali comerciais, porque você, o software, a plataforma já é de código aberto, você mesmo, qualquer um pode criar a sua própria instância, você enfim, o jeito que você vai fazer para manter ali pode ser uma coisa mais comunitária também, porque cada instância pode ser menor e ela se comunica com todas as outras, então num fediverso isso não teria problema. Só que não funciona, não vai pra frente, né? As pessoas não estão lá. Até agora não foi. Então, não é um projeto novo, extremamente novo. Ganhou tração agora, ganhou popularidade, se é que a gente pode falar isso, né? Com toda essa questão do Twitter, do Elon Musk e tal, que tá todo mundo puto com o Elon Musk. Mas,
ganhar usuários, não vai, né? Não funciona. E o mesmo pode ser dito desses novos players que entraram para tentar ocupar um lugar diferente aí, por exemplo, o próprio BeReal, né? Teve muito download, ficou ali em primeiro na App Store durante um tempo, todo mundo tava olhando, tipo, caraca, talvez o BeReal consiga ser essa outra coisa aí. O número de usuários caiu drasticamente nos últimos meses. Tem alguns outros também, a matéria cita alguns, né, que a gente está citando do Business Insider, mas é isso. Também tem essa coisa, ao longo do tempo, o tamanho que a plataforma dominante, ou as plataformas dominantes, tomaram, já torna muito difícil que novos entrantes consigam propor algo novo que dê certo por muito tempo. Eventualmente, a Meta vai lá e copia, ou então, sei lá, meio que solidifica ali na experiência que a gente já tem no Instagram, ou no Twitter, ou no YouTube, enfim. E, inclusive, no Twitter, eu queria até perguntar isso pra vocês. Tem uma mudança recente no Twitter que me levou bem na direção que o texto tá falando, de, tipo, ficar com menos vontade de postar. E o Twitter era a rede que eu mais postava, né? Ainda é, provavelmente. Que é agora que fica lá evidente para todo mundo, exposto, a quantidade de engajamentos que cada postagem tem. Não sei se aconteceu isso com vocês. Eu vejo, olha os meus tweets agora e vejo, caramba, ninguém se importa com o que eu tô falando, então por que eu vou continuar falando, saca? Eu não sei se teve esse mesmo resultado pra vocês. Eu já tinha abandonado antes. Eu não tava... Porque assim, eu não tinha ali, né, gritante a métrica, mas se você vê, ninguém interagia realmente. Só quando você falava alguma coisa absurda que alguém vem e interage, mas o normal já era assim. Então eu já tava muito desiludida com o Twitter e fui deixando ele cada vez mais. O que é uma pena, porque em algum momento eu já gostei muito, muito do Twitter, né? Mas já tava desiludida bem antes de ele morrer e virar o X. É verdade, é X agora. A gente tá falando o nome errado, então, por favor. Não, sempre vai ser Twitter. Não adianta. Pode mudar o nome, pode colocar um logotipo brilhante na sede, mas todo mundo vai continuar chamando de Twitter. E eu também já tinha desistido do Twitter faz um tempo, antes de implantar essas métricas mais explícitas, né? Antes não tinha o número de visualizações ali do tweet. Eu não sei exatamente por quê. Talvez porque, pelo contrário disso, porque tinha, sei lá, muitos engajamentos que, sei lá, eram negativos. Não sei explicar. Mas, tipo, todo mundo no Twitter sabe opinar muito bem sobre qualquer coisa. E todo mundo é especialista em qualquer coisa. Isso foi me deixando, sabe, tipo... Então, foda-se, sabe? Pra mim, essa é uma questão de identificação. Eu não me identifico com essa cultura que é a cultura que ficou dominante no ambiente. Isso em Twitter, isso em Instagram também. E eu acho que o comportamento de massa vai gerando uma coisa meio irracional, né? Vai gerando, tipo, as pessoas agem daquele jeito porque todo mundo tá agindo daquele jeito... E aí, cada vez que você vai sendo impactado, você fala assim, cara, mas eu não me identifico com isso. Eu me sinto deslocado aqui agora, né? Diferente do começo da rede, que era uma coisa bem mais leve. Enfim, eu acho que... Não acho que tem a ver também com exibir visualizações, porque eu acho que a recompensa do like, a recompensa do retweet e a recompensa do número de seguidores já estava lá muito antes de exibir visualização. E mesmo que não estivesse tão explícito, o próprio Instagram já fez isso de tirar o número de likes, né? Sim. Eu acho que, de novo, a gente volta no ponto central, que é discutir a natureza humana e não necessariamente a ferramenta. É óbvio que a gente pode tentar moldar e direcionar um pouquinho o comportamento ali através das funcionalidades da ferramenta, mas acredito que, no final das contas, as pessoas vão moldar aquilo para os interesses dele, sei lá, o cultural ali do ambiente. E no final das contas é isso. Todo mundo odeia o influencer, mas todo mundo quer ser influencer. Todo mundo odeia rico, mas todo mundo quer ser rico. Saca essa coisa? Essa contradição eterna do ser humano de tá ok quando for para ele, mas quando é com o outro é tipo, putz, que saco. Então, enfim... Deixa de ser uma coisa espontânea e divertida e passa a ser pisar em ovos e ler coisas chocantes de pessoas que querem só chamar atenção, saca?
Agora, falando em contradição, e uma outra coisa que eu tenho notado nessa relação Instagram e TikTok, já que o Instagram fez todas essas mudanças para tentar ser um pouco mais parecido com o TikTok, é que, pelo menos no que eu reparo, o TikTok não tem tanto esse apelo de Instagram de tudo ser muito pensado esteticamente, câmera boa, som bom, edição, etc. É uma plataforma de vídeos, logo, assim, só tem vídeo lá e, portanto, seria dispensar que esse tipo de produção mais trabalhada chegaria lá. E, obviamente, tem. Mas, pelo menos pra mim, e aí a experiência vai muito do algoritmo de cada um, muita coisa que chega pra mim, que eu acho legal, que eu me identifico e dou algum tipo de engajamento, e que eu percebo que tem muitas visualizações e etc., não tem esse mesmo apelo que tem no Instagram. Saca? Se aquilo tivesse no Instagram, se aquilo tivesse nascido no Instagram, eu não conseguiria ver aquilo viralizando ou sendo beneficiado pelo algoritmo, enfim, por lá. Porque, sei lá, às vezes a edição é muito simples. Sabe aquele vídeo clássico do TikTok, que é alguém explicando alguma coisa, que é, tipo, e aí no fundo tem talvez tipo, a foto de um artigo e tal, e a pessoa tá naquele fundo meio tremendo, assim, explicando o artigo. E, assim, é estranho, não é, entre aspas, bem feito, mas é recompensado pelo algoritmo e chega a muita gente. Então, não sei se vocês percebem isso também. Eu acho que no TikTok algo dessa espontaneidade ainda tá presente, sabe? Então, mas aí eu te retorno com uma pergunta. Pergunte. Beleza, não tem a estética ali do Instagram, né? O TikTok não tem a estética do Instagram. Ele não tem estética ou ele tem uma estética própria do TikTok? Que você tem que seguir exatamente essas regras propositalmente de ser, entre aspas, descontraído, essa coisa meio, sabe, de qualquer jeito, mas muito bem pensado pra que gere o engajamento. Exatamente isso. Gente, eu já me peguei enfeiando o vídeo para postar no TikTok. Sério? Assim, é que normalmente o vídeo seria outro padrão, porque eu tô acostumada a fazer pro Instagram. Então, tipo, do nada eu me pego, sei lá, usando aquele filtro de chroma key horroroso, que eu, assim, Ana, acho horrível aquilo. Mas se eu for postar no TikTok, tem que ser assim, porque é assim que a galera gosta. Se você posta um negócio bonito, bem produzido, não dá 1000 reproduções, sabe? Então, assim, é muito louco. É exatamente isso que o Riga falou. Não é que não tenha o aesthetic, mas eles têm uma linguagem... a linguagem deles é diferente, é própria e dá muito trabalho, porque só parece que não dá, mas dá pra você deixar daquele jeito, não é espontâneo, né? É um contra-cultura, né? A galera que fala assim, nossa, Instagram é muito ruim, e esse aqui é a cultura nova. Mas o próprio influencer tá fazendo os dois conteúdos, no Instagram de um jeito, no TikTok de outro jeito. No final é só a dinâmica que se estabeleceu ali naquele ambiente. Ser contra a cultura é cultura também. No final das contas é a mesma coisa. Eu tenho a impressão só que o TikTok é um pouco mais inclusivo naquilo que dá certo lá. Porque ao mesmo tempo que aparece muito desse conteúdo, talvez, enfim, seja uma estética própria, beleza, de ter uma simplicidade maior e ter o chroma key tremido e etc, que a Ana falou, também aparece coisa muito bem produzida. Então, eu vejo as duas coisas. A questão é que o primeiro caso da coisa não muito bem produzida não daria certo no Instagram, enquanto no TikTok me parece haver um espaço um pouco maior para ambas as estéticas, vamos colocar assim. Então, sei lá, é a impressão que eu fico, assim, na minha experiência com a plataforma. Eu consigo encontrar conteúdo muito bem produzido e conteúdo que não é tão bem produzido, que é tipo, alguém ligou a câmera e tá falando, mas, sei lá, o conteúdo é legal, a fala da pessoa é legal, e isso faz com que eu me identifique, que outras pessoas se identifiquem e que aquele conteúdo tenha ali, enfim, a sua viralização, se espalhe, etc. Então, sei lá, eu tenho a impressão que o TikTok é só um pouquinho mais inclusivo, eu acho. Eu acho que no TikTok o conteúdo é o que mais importa e no Instagram talvez o formato ou como a coisa é apresentada, a moldura do quadro é mais importante. Eu tenho essa sensação. Então, assim, às vezes eu vejo, sei lá, aparece muito pra mim no feed do TikTok essas mini novelas, né? Que é uma coisa super trash, assim. Tipo, que é uma coisa que, sei lá, quando eu era adolescente eu fazia de brincadeira e botava no YouTube, sabe? Tipo, videozinho caseiro. Vou pesquisar aqui, peraí. Não existe mais, óbvio, gente. Vou deixar o link no post desse episódio, tá, gente? Então vamos lá, curtam, compartilhem muito. Tá tudo no privado. Mas, assim, é muito isso, do tipo, assim, parece aqueles vídeos que a gente faz com os amigos em casa, quando a gente ganhou a primeira câmera digital, assim, e aí as pessoas fazem isso pro TikTok e dá certo porque é engraçado. O TikTok,
TikTok, tá? É isso, Ele né? aceita isso, né? Exato. O conteúdo é legal, o conteúdo é divertido, então isso que importa. A mesma coisa de uma pessoa falando por horas. Tem muitos monólogos lá no TikTok, que é tipo, é o vídeo da pessoa parada falando uma coisa e a legenda ali, óbvio. A legenda é uma coisa muito importante. Quando eu penso no TikTok, eu já vejo a legenda enorme que eles botam em qualquer vídeo. Isso pra mim já virou característica do TikTok. Então, assim, tem isso. Eu acho que o conteúdo lá é a chave, assim, é o principal. E no Instagram, não. Você pode estar falando abobrinhas, mas se a sua foto tá perfeita, se o seu vídeo tá lindo e maravilhoso, sabe? É isso que importa, é isso que as pessoas querem ver lá. É tipo a mina que posta a foto e na legenda tá tipo assim, Deus é incrível e Deus não sei do que lá. E aí a foto é uma foto da bunda dela, assim, né? Tipo, Sim, exatamente, que é o que importa. né? A foto sexy de versículo. Que tem a ver, né? Mas tá bom, as pessoas querem a bunda, toma a bunda, né? Tipo isso. Mas, enfim, mas a matéria tem uma parte que ela até fala de emoji, né? Ah, será que eu vou colocar o emoji? Será que é cringe usar emoji? Será que eu tenho que botar uma legenda? Ou será que eu não falo nada e faço o perfil mais misterioso, né? Então, acho que tudo isso são as regras do ambiente e estão no TikTok também. A única diferença é que a gente tá gostando mais, talvez, do TikTok por ele ter uma regra que é, tipo, ser um pouco mais tosco, mas ainda assim não deixa de ser uma regra. Quem não se enquadra, quem não consegue fazer aquilo de forma natural, pode também não, sei lá, não sentir tão à vontade, assim como no Instagram. E isso também pode mudar daqui a alguns anos, da mesma forma que aconteceu com o Instagram, né? Tem muita gente, muitas marcas indo pro TikTok, óbvio que eles tentam entender qual é a cultura do ambiente para se adequar a ela, mas, enfim, eu não sei, eu acho que eu sou meio cético no final das contas sobre se é uma ferramenta, se é uma troca de ferramenta também que vai mandar isso embora. Eu tenho a impressão que, no final das contas, o problema sempre acaba surgindo quando junta muita gente. Então, se não chegou ainda, vai chegar, sabe? Eu acho que as próprias redes sociais, elas obviamente sabem muito bem disso e elas apostam nesse cada um no seu público, né? Então, e no final das contas, a gente pode ter o lado um pouco mais Instagram e o lado mais TikTok e cada momento a gente pode preferir uma rede social ou outra, mas a gente acaba usando as duas no final das contas, porque isso tá explícito em todos os lugares, né? Tipo, sei lá, você entra no Instagram, é um aplicativo preto e branco pra dar destaque ali pras fotos bonitas e tal. Então fica mais clean. O logotipo do Instagram, aquele manuscrito, aquela fonte meio chique, né? E o TikTok, essa coisa meio... Você entra lá, tá tudo colorido, né? Primeiro que os conteúdos já são tudo cheios de um monte de coisa ali. A interface é horrível do TikTok mas também. A interface, ela já fica toda... um monte de botão rosa, bem rosa mesmo. O logo do TikTok, ele tem um negócio ali de um verde e um rosa. Sabe óculos 3D quando era ruim? E aí ficava tudo cagado? Assim? Exatamente. É tipo, é um negócio... O próprio logo do TikTok parece um negócio meio desleixado, assim, né? Parece um negócio que, tipo, não tá certo isso aqui. Instagram não, ele é todo bonitinho e tal. Então eles sabem que é assim e cada um, até o momento, né? Nesse momento... O TikTok tá se dando melhor. Nesse momento, o engajamento do TikTok tá aumentando e o do Instagram não, né, no ritmo do TikTok. Mas eu acho que é uma questão de, sei lá, momento às vezes, né? O André Mosseri, inclusive, ele que é diretor do Instagram, antes de trabalhar no Facebook, ele trabalhava numa consultoria, de uma agência de consultoria de design. Então... tem um pouco disso, né? Ele tá focado nessa parte de branding, de design. A gente deu uma passada nesse tópico sobre se a gente tá usando mais mensagens privadas no lugar de compartilhar no feed público. Porque esse é até um ponto que as autoras comentam no texto lá do Business Insider, que isso estaria matando a rede social pública como a gente conhece. É o caso de vocês? Vocês costumam fazer isso também no dia a dia? Cara, então, as DMs, sobretudo no Instagram, onde eu posto, entre aspas, mais material, ou então compartilho aquilo que eu acharia engraçado anos atrás e colocaria no feed. Não coloco mais. Agora, eu geralmente mando, sobretudo pra minha esposa ali, né, que é a pessoa com quem eu mais interajo em rede social. Agora, o outro ponto que elas levantam, que é dos aplicativos de mensagem, tem um argumento pra isso, tal, com os canais, Telegram, WhatsApp, etc., cara, aí eu não me identifico nem um pouco, porque eu tenho uma resistência muito mais baixa para aplicativo de mensagem. Eles me deixam muito cansados, assim, sabe? Tipo, de interagir mesmo com as pessoas nesses espaços.
Então, sei lá, eu não tô dentro desse grupo que transferiu as interações sociais mais tradicionais para os aplicativos de mensagem ou para grupos fechados. Eu geralmente fico nas DMs porque só de pensar em passar mais tempo em Telegram ou em WhatsApp, eu sinto vontade de deixar o celular de lado e correr, sabe? Interessante, porque a gente tava falando sobre... A Ana comentou da moça, né, que fala do fantasma. Tem muita gente vendo e não tá interagindo, mas o Josué tá trazendo um outro ponto que ele não manda porque senão fica aquela obrigação de matar a bolinha vermelha depois, né? Tipo, tem que responder, é uma interação 1 a 1. A gente não quer interagir, essa é a questão. Tá todo mundo, ninguém quer interagir, as pessoas só querem receber atenção, mas dar atenção ninguém quer. Então, não é que social media is dead, social is dead, né? Ninguém quer interagir. Elas até enfatizam isso no texto de uma maneira interessante, porque elas usam o itálico, né? Então, social media, e aí o itálico tá no social, a ênfase tá no social. Então, é social media to social media. E aí o itálico tá no media, saca? Uhum. Então, é como se a gente saiu do social e agora tá na parte de mídia, que é o que vocês falaram. É a transmissão, é o entretenimento. Então, esses espaços como o Instagram, TikTok sobretudo, mas o Instagram também, são espaços mais de entretenimento do que de sociabilidade. No fim das contas, eu acho que esse é o cerne da questão. Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente, você se identifica com essa definição do fim das redes sociais, do jeito que a gente conhece, ou do fim do social, não necessariamente das redes, né? Você costuma compartilhar bastante coisa no privado, em vez de compartilhar em público, e faz parte dessa galera que tá muito ativa, mas ninguém tá vendo porque não tá postando nada, né? Manda pra gente seus comentários, é só procurar lá no Telegram, Caixa Postal Tecnocast, ou também pela nossa comunidade no WhatsApp. O link, aí tem que mandar o link, né? Não dá pra procurar no WhatsApp, mas você pode mandar pra gente nos 2 canais uma mensagem de voz de até 1 minuto e a gente vai ler na caixa postal do próximo episódio. Se quiser continuar o papo com a gente nas redes sociais, acho que se der arroba, todo mundo responde, né? Só mandar lá pro @mobilon. @Paulo Riga. @a_namarques. E @Josué de Olive com V mudo no final. Esse Tecnocast vai ficando por aqui, voltamos com outro semana que vem. Até lá. Tchau. Valeu! Tchau, pessoal. E esse Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pádua.